Você vai aprender física, eu garanto. Fala, fera! A gente já fez aquela abertura, tá aqui a aula inicial dessa revisão e na aula de hoje, a gente vai detalhar mais sobre a habilidade número 1. O que é essa habilidade número 1, como ela aparece no Enem e quantas questões você acha que a gente deve fazer? Várias sobre ela ao longo do vídeo. Então, já manda o teu dedo aí no like e vamos juntos. Olha só, fera. Falou em habilidade 1, muita atenção ao verbo reconhecer. Ele quer na habilidade 1 que você seja capaz de reconhecer características e propriedades de fenômenos ondulatórios. E olha o segundo verbo, relacionar. Ele quer que você, além de reconhecer as características, seja capaz de relacionar aos diferentes contextos. E aí, já que a gente está falando de fenômenos ondulatórios, vamos lá. Ele quer que você reconheça onde acontece reflexão. Ele quer que você reconheça onde acontece refração. Ele quer que você reconheça onde acontece difração. Ele quer que você reconheça onde acontece a parte de polarização. Além disso, onde a gente tenha a parte de interferência, onde a gente tenha ressonância. Então, atenção. Quando a gente fala de reflexão, a gente está falando de uma onda que encontra um obstáculo e bate nele e volta. Reflexão, bate e volta. E se bate e volta, não muda o módulo da velocidade de propagação, não muda comprimento de onda, não muda frequência. A reflexão acontece, por exemplo, em situações onde você se escuta através de um eco. Então, para que haja o eco, é preciso que haja reflexão. Alguns animais, inclusive, usam a reflexão de ondas para se localizar. Por exemplo, morcego se localiza através da reflexão de ondas de ultrassom, ou seja, frequências acima da que o ouvido humano é capaz de capturar. Então, ele reconhece presas e reconhece o ambiente através de ecolocalização. Golfinhos também fazem isso. Atenção e cuidado, porque a gente também pode construir imagens através de ecografos. Grafos, a gente fala de figura, desenho. Então, gráficos construídos com eco, desenhos construídos com eco, imagem construída com eco. É o chamado ecocardiograma, a ultrassonografia, a dopplerfluxometria, embora no dopplerfluxometria, além da reflexão, a gente ainda tem a questão do movimento relativo do objeto para a fonte. Quando a gente fala de refração, muita atenção, a onda vai encontrar um dióptro, quando a gente fala de luz, mas vai encontrar uma divisão, uma interface entre dois meios e ela vai atravessar de um meio para outro. Na reflexão bate e volta, na refração bate e atravessa de um meio para o outro. Ao mudar de meio, podemos ter mudança de velocidade, mudança de comprimento de onda, mas não há mudança na frequência. Atenção e cuidado com isso. Quando a gente está observando, por exemplo, alguma coisa dentro da água, tipo um peixinho no mar que você tenta pegá-lo, por que você não consegue de primeira? Porque você está vendo uma imagem que não é a localização real do peixe. A luz, ao passar da água para o ar, sofre um desvio e por isso o cérebro interpreta errada a posição do peixe. A gente usa a refração em várias coisas no nosso dia a dia, mas provavelmente a melhor aplicação, a aplicação cotidiana mais comum, é na produção de lentes para correção visual. Atenção e cuidado com isso. Difração é um fenômeno de espalhamento da onda que, ao chegar num obstáculo, contorna o obstáculo. Reflexão bate e volta, refração bate e atravessa, difração contorna o obstáculo. Também há a possibilidade de, havendo uma fenda
um buraco no obstáculo, a onda difratar através dessa fenda, através desse buraco. Muita atenção e cuidado, pois o fenômeno da difração tem uma relação direta entre tamanho do obstáculo ou fenda e tamanho do comprimento da onda. Para que aconteça a difração, o comprimento da onda precisa ser próximo do tamanho do obstáculo ou próximo do tamanho da fenda. E é máxima a difração quando esse tamanho e o comprimento da onda são iguais. A polarização é uma seleção de um eixo de vibração da onda. E é exatamente por isso que a polarização só acontece com ondas transversais. Anote isso aí. Polarização só para ondas transversais. Muita atenção. Uma aplicação da polarização, por exemplo, é o cinema 3D. Para montar uma imagem em 3D no nosso cérebro, os nossos olhos têm um ângulo de visão diferente. Cada olho olha para um ponto específico do objeto. E é por causa dessa visão dupla que a gente consegue montar 3D. No cinema, como a gente tem uma tela plana, sem profundidade, o truque é superpor duas imagens que foram gravadas com ângulos diferentes. Mas a gente só consegue montar a imagem em 3D se cada olho vir apenas uma dessas imagens. E é aí onde entra o óculos. O óculos com lente polarizadora bloqueia uma das imagens e permite a passagem da outra, fazendo com que cada olho enxergue uma imagem e o cérebro possa compor a imagem em 3 dimensões. A interferência acontece quando duas ou mais fontes têm ondas que se superpõem no mesmo ponto. Aí atenção e cuidado. Para que haja interferência, é preciso que essas ondas tenham frequências muito próximas ou iguais. No ponto onde há uma superposição, ou seja, onde as ondas estão juntas, se as ondas estiverem em concordância de fase, crista com crista, vale com vale, a gente diz que houve uma interferência construtiva. Se a onda for sonora, o som fica mais forte. Se a onda for luminosa, teremos mais brilho. Quando as ondas que se encontram estão em oposição de fase, crista se encontra com vale, a gente tem uma interferência destrutiva. E aí, se a onda é uma onda sonora, teremos um som mais fraco. Se a onda é uma onda luminosa, teremos menos brilho. Atenção, duas ou mais fontes estão emitindo ondas que se superpõem num ponto. Diferente da ressonância. A ressonância temos uma fonte e um receptor. Quando uma fonte produz uma onda que vibra com frequência igual ou muito semelhante à vibração do receptor, essa onda transporta energia e o receptor a recebe. Isso porque as frequências são iguais. Na interferência e na ressonância temos frequências iguais. Só que na interferência, duas fontes emitem ondas que se superpõem. Na ressonância, uma fonte emite onda e um receptor recebe essa onda, e essa onda transmite energia e informação para o receptor. É graças à ressonância que as telecomunicações funcionam. Os elétrons da antena vibram, essa vibração produz uma onda eletromagnética que se espalha no espaço e que excita os elétrons da antena do receptor. Esses elétrons da antena do receptor vibram com a mesma frequência da antena emissora e isso permite a transmissão de energia e de dados. Então, telecomunicações acontecem assim. Além disso, o fenômeno da fala, da oralidade, está relacionado à ressonância. As pregas vocais de quem produz o som vibram com a mesma frequência de quem recebe o som. Atenção e cuidado com isso. A ressonância é um fenômeno tão importante que precisa ser estudado na parte de cálculo estrutural, porque se um prédio ou qualquer outra construção não leva em consideração os riscos de ressonância, eu posso até destruir, colapsar o prédio simplesmente porque ele entra, por exemplo, em ressonância com a vibração do ar. Então, muita atenção e cuidado. Atenção e cuidado com também um fenômeno que não está listado aqui,
que é o do efeito Doppler. Sempre que fonte e observador se aproximam, a frequência percebida pelo observador é maior do que a emitida pela fonte. Então, numa aproximação, teremos uma frequência percebida maior que a original. Quando a gente tem um afastamento, acontece exatamente o oposto. A gente tem uma percepção da frequência que é menor do que a frequência original. Tranquilo? Entendeu? Tem dúvida? Deixa aqui embaixo. Já mereço seu like? Então manda ver nesse like e acompanhe os exemplos que vêm a seguir. E aí, fera, já mereço seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Durante a formação de uma tempestade são observadas várias descargas elétricas. Os raios, que podem ocorrer das nuvens para o solo, do solo para as nuvens ou entre uma nuvem e outra. Normalmente, observa-se primeiro um clarão no céu, o relâmpago, e somente alguns segundos depois ouve-se o barulho, trovão, causado pela descarga elétrica. O trovão ocorre devido ao aquecimento do ar pela descarga elétrica, que sofre uma expansão e se propaga em forma de onda sonora. O fenômeno de ouvir o trovão certo tempo após a descarga elétrica ter ocorrido deve-se, essa é muito fácil, né, fera? Relâmpago, luz, trovão, som. Quem se propaga mais rápido? Muito mais rápido a luz, mas muito mais rápido. Então não tem nem o que pestanejar. Isso ocorre porque a velocidade de propagação da luz é muito maior que a velocidade de propagação do som no ar. Qual a alternativa que diz isso? Letra C. C de coisa fácil, essa foi fácil demais. Um tipo de radar utilizado para medir a velocidade de um carro baseia-se no efeito Doppler. Nesse caso, as ondas eletromagnéticas são enviadas pelo radar e refletem no veículo em movimento e, posteriormente, são detectadas de volta pelo radar. Um carro movendo-se em direção ao radar reflete ondas com... Atenção, lembra que o efeito Doppler, que se escreve Doppler, mas pronuncia Doppler, ele tem uma percepção alterada que depende do movimento relativo entre fonte e observador. Quando há uma aproximação, o som fica mais agudo e a frequência fica maior. Quando a gente está falando de onda eletromagnética, a gente tem uma frequência refletida maior que sofre um desvio para o azul. Agora, quando a gente está falando em afastamento, se é um som, fica com frequência menor, o som fica mais grave. Quando é uma onda eletromagnética, fica com uma frequência menor e sofre um desvio para o vermelho, quando é luz visível. Então a gente já sabe, se está dizendo que o carro move-se em direção ao radar, ele quer dizer de encontro ao radar, se aproximando do radar, então o radar vai capturar uma frequência maior. A alternativa correta, letra C, C de coisa fácil, muito tranquilo. Ao assistir a uma apresentação musical, um músico que estava na plateia percebeu que conseguia ouvir quase perfeitamente o som da banda, perdendo um pouco de nitidez nas notas mais agudas. Ele verificou que havia muitas pessoas bem mais altas à sua frente, bloqueando a visão direta do palco e o acesso aos alto-falantes. Sabe-se que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo e que a região de frequência das notas emitidas é de aproximadamente 20 Hz a 4.000 Hz. Qual fenômeno ondulatório é o principal responsável para que o som percebesse essa diferenciação do som? Ora, atenção, fera. A gente está falando aí de som que está passando pelo obstáculo, já que existem pessoas bem altas que ficam à frente, bloqueando a visão direta do palco e o acesso aos alto-falantes. Isso quer dizer, então, que a gente está falando de contorno de obstáculo. E a gente já sabe que contorno é difração. Pronto, matou. Agora, por que ele chamou a atenção que as notas mais agudas ele não escutava bem? Muito simples. Como a ordem de grandeza das pessoas deve ser de metro e a ordem de grandeza das notas mais agudas deve ser de centímetro, há uma diferença grande entre o comprimento da onda
e o tamanho do obstáculo. Por isso, é mais difícil para as notas agudas contornarem esse obstáculo, existe menos espalhamento e as notas agudas não serão ouvidas por conta disso. As notas mais graves não tem problema, mas as agudas sim, pois a difração é máxima quando o tamanho do obstáculo e o comprimento da onda são iguais. Quando o tamanho do obstáculo é muito maior que o comprimento da onda, não se verifica difração. Tranquilo? Mas para resolver essa questão, bastava você lembrar. Contornou o obstáculo é difração, alternativa correta, letra A de aprovação. Aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos. Em altos fornos siderúrgicos, as temperaturas acima de 600 graus Celsius são mensuradas por meio de pirômetros ópticos. Esses dispositivos apresentam a vantagem de medir a temperatura de um objeto aquecido sem necessidade de contato. Dentro de um pirômetro óptico, um filamento metálico é aquecido pela passagem de corrente elétrica, até que sua cor seja a mesma que a do objeto aquecido em observação. Nessa condição, a temperatura conhecida do filamento é idêntica à do objeto aquecido em observação. A propriedade da radiação eletromagnética avaliada nesse processo é a cor. E aí lembra, fera, nota, quando se trata de som, quer dizer frequência. Cor, quando se trata de luz, também quer dizer frequência. Então, se eu estou avaliando a cor da radiação, eu estou avaliando a frequência da radiação. Logo, a alternativa correta é a letra C, C de coisa fácil. Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico conhecido como Fata Morgana pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada. Atenção com essa palavra, desviada, por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma fata morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida que se parece muito com águas calmas no escuro. O fenômeno óptico que, segundo os pesquisadores, provoca a fata morgana é perceba, os raios são refletidos pela água fria e sofrem desvios ao passar por camadas de águas mais quente, de ar mais quente, na verdade. Então, se sofre desvio ao passar de um meio para outro, estamos falando de refração. Simples assim. Alternativa correta, letra B. Atenção! Se os índices de refração diferentes provocassem uma reflexão total, a resposta seria reflexão, mas não é o que acontece. Há apenas um desvio dos raios provocado pela massa de ar mais quente que a água fria que refletiu os raios solares. Então, muita atenção. Houve desvio, mas não houve reflexão total. Por isso que a gente está falando em refração. Alternativa correta, letra B, B de boazinha, tranquila, fácil demais. Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro. Essa diferenciação se deve principalmente, lembra que as propriedades são três, as chamadas propriedades fisiológicas do som. Uma delas permite diferenciar o som agudo do som grave. Isso é chamado de altura. Alto, baixo. Então, agudo é alto, grave é baixo. A outra propriedade é chamada de intensidade e diferencia um som forte de um fraco. Atenção, se você está de fone de ouvido, afaste do ouvido agora. Forte! Fraco. Então, quando você tem mais intensidade, o som é forte, menos intensidade, o som é fraco. E a terceira depende do formato da onda, a chamada envoltória, e é chamado de timbre. O timbre permite a você diferenciar sons
produzidos por instrumentos distintos, pois cada instrumento, ainda que toque a mesma nota, que é a mesma frequência, na mesma intensidade, ainda assim vai produzir um som diferente por conta da sua envoltória. Então, instrumentos tocando a mesma nota na mesma intensidade são percebidos diferentes por conta do timbre do som, que faz com que os formatos das ondas de cada instrumento sejam diferentes. Alternativa correta, letra D, de detona, fera. Esse é seu ano. Olha aí, fera, questãozinha da UFF. Ondas sonoras emitidas no ar por dois instrumentos musicais distintos, ou seja, instrumentos diferentes, 1 e 2, têm suas amplitudes representadas em função do tempo no gráfico a seguir. Fera, presta atenção no gráfico. Veja que os dois estão aí lado a lado para você perceber que as amplitudes, a máxima variação desde o eixo até o ponto mais alto ou do eixo até o ponto mais baixo, elas são iguais nos dois gráficos. Perceba que o intervalo de tempo de repetição da onda também é o mesmo, corresponde a 2 quadradinhos em cada desenho. Veja que você tem 2 repetições da onda em cada um dos desenhos. Ora, tem a mesma amplitude, então eles têm a mesma intensidade. Tem a mesma frequência, porque tem o mesmo intervalo de tempo, então tem o mesmo período, tem a mesma frequência. Então eu nem posso diferenciar pela intensidade, nem posso diferenciar pela altura. Mas perceba, fera, que o desenho da onda é diferente, a envoltória é diferente, o que permite diferenciar através do... Isso, fera, através do timbre. Então os dois gráficos mostram ondas que têm contornos, desenhos diferentes, e por conta disso o ouvido humano é capaz de diferenciar os timbres dos sons produzidos. Alternativa correta, letra C de coisa fácil. Vamos juntos, fera, esse é seu ano.